Fala. Ih, Márcia Pinel. Acho que é aqui, não é. Ai, meu Deus do céu. Eu escrevo em jornal, nem eu sei onde eu coloco as coisas. Deles. Eles sumiram na página. Olha, só que nossa senhora, parece. Olha como tá a mesa da pimenta, dá uma olhada. Bora! Olá pessoal do Jornal Terceira Visão, estamos de volta. Nós já cantamos parabéns para Valinhos junto com o ex-prefeito Cleiton Machado, que já esteve aqui no estúdio do Jornal Terceira Visão. Tivemos um encontro memorável do presidente da Câmara dos Vereadores, Franklin Duarte de Lima, juntamente com o Cleiton Machado aqui na nossa recepção, onde eles cantaram parabéns para a cidade de Valinhos. Gente, olha, como a gente vai entrevistar o Franklin agora, que é o atual presidente, né, da Câmara dos Vereadores, eu não poderia deixar de falar da primeira sessão que existiu na Câmara de Valinhos, né? A primeira sessão, né, que foi realizada em 1º de janeiro de 1959, né, com a presença dos vereadores Dr. Altino Gouveia, que esteve presente, né, que era o prefeito de Campinas, o Dr. Mendonça de Barros, o deputado federal Nelson Ômega, o deputado estadual Rui de Almeida Barbosa, o delegado regional de Campinas, Dr. Antônio Lotito Salvia, e o juiz da comarca de Cunha-Canto, da 3ª Zona Eleitoral de Campinas, né? Olha, no nosso jornal vocês vão conseguir verificar bacana aqui quem foram os primeiros vereadores, porque aqui eu não estou conseguindo enxergar na minha colinha aqui do jornal, tá? A primeira eleição do município de Valinhos aconteceu em 1954, onde o prefeito Jerônimo Alves Correia foi eleito com 1.832 votos contra 1.708 do adversário, o senhor José Espadácia, saudoso Beppe Espadácia, né? Quando a gente lembra de Beppe, a gente lembra de Santa Casa Municipal de Valinhos, a gente lembra do Clube Atlético Valiense e de tantos feitos que ele fez, né? Olha, aqui, olha, eu achei. Vamos lá, a primeira Câmara Municipal foi formada pelo Oswaldo Conte, primeiro presidente, Alberto Roveri, Albino Bonon, Altino Gouveia, Amélio Borim, Antônio de Oliveira, Antônio Palácio Neto, Germano Brandini, Guilherme Mamprim, José Pedro Saide, João Antunes dos Santos, Maurício Aristides Milanese e Walter Abmer. O nome é difícil para falar, nem vou tentar, gente. E eles exerceram o mandato aí de 1955 a 1958. Jerônimo ainda foi reeleito de 1963 a 66. Ele fez inúmeras obras em Valinhos, o Jerônimo, como a construção do Palácio da Independência, hoje a Prefeitura Municipal de Valinhos, e foram seus vice-prefeitos, Anésio Capovilla e Antônio Mamoni. O Jerônimo, né, o prefeito, primeiro prefeito de Valinhos, faleceu em 19 de maio de 1985. Gente, minha florzinha caiu. Bem, para abrilhantar esse dia em comemoração aos 126 anos de Valinhos, eu convido agora aqui para ficar comigo, conversar num bate-papo alegre, extrovertido, o meu amigo
de anos, o Franklin Duarte de Lima, que agora é presidente, mas que tem uma história bacana de superação, de dedicação. O Franklin eu conheci ele ainda, né, Franklin? Muito lá atrás, antes mesmo dele pensar que um dia ele estaria ocupando a presidência da Câmara. Bom dia, Franklin, obrigada pela presença. Bom dia, Marcinha, bom dia aos seus ouvintes, né, ao telespectador do jornal Terceira Visão. Parabéns por todo o trabalho. É verdade, a nossa caminhada, a nossa jornada é de longa data, graças a Deus. Desde menino, quando eu tinha 15 anos, como patrulheiro da Prefeitura de Valinhos, de lá para frente, né, em todos os cargos que eu passei na Prefeitura, depois na Câmara Municipal. E hoje eu sou muito feliz, sou muito grato e estou muito feliz, viu, Marcinho? Vim aqui principalmente para parabenizar você e todo o trabalho do jornal Terceira Visão por essa edição maravilhosa que entrará para a história da nossa cidade. Se eu não me engano, é a edição 1514, acho que é o ano 30 do jornal Terceira Visão. Exatamente. Vai ser marcante e ficará aí para o resto da nossa vida na história da cidade de Valinhos. Parabéns e obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Gente, essa edição a gente falou, chega de contar o que está acontecendo agora. Vamos contar para esse povo que chegou em Valinhos e ainda não sabe a nossa história, não conhece as pessoas, não sabe como elas construíram arduamente toda essa história maravilhosa da cidade. E aí, vamos começar com esse trabalho fazendo jornal. E vamos fazer também umas lives com pessoas de personalidade aqui na nossa cidade, que sabem um pouco da nossa cidade, conversar com os nossos governantes, né? E para representar a Câmara Municipal de Valinhos, não poderia deixar de te convidar, Franklin. Você aqui representando os 17 vereadores da Casa de Leis de Valinhos, a gente não pode deixar de bater um papo. Muito obrigado, Marcinha, e mais uma vez quero parabenizar. Nós estamos sempre olhando e procurando aquilo que precisa ser consertado, precisa ser arrumado, olhando sempre para os problemas da nossa cidade, fazendo as críticas para que a gente possa fazer melhor. Mas é muito importante isso que você acabou de fazer, é o que eu sempre defendi. Nós temos que olhar para o futuro, mas nós precisamos sim valorizar o presente e principalmente valorizar o passado. Hoje uma cidade rica, uma cidade com qualidade de vida, com equipamentos públicos privilegiados, e só é possível porque alguém lá atrás começou. Então são 126 anos de história, e história feita pelas mãos desse povo, que precisa ser valorizado. Precisamos lembrar daqui para trás de todos aqueles que construíram a história da nossa cidade. E esse foi o intuito que vocês fizeram a edição e também agora a live. E eu fico muito feliz com tudo isso, porque realmente esse povo precisa ser lembrado e precisa sim ser seguido como exemplo, para que as gerações futuras possam cada vez mais tentar fazer melhor, mas valorizando aqueles que passaram, que fizeram o seu melhor, sem recursos inclusive, né, Marcinha? Porque nós vivemos em um outro momento. Como você bem escreveu no seu editorial, nós temos prefeitos que construíram praticamente tudo e enterrou subterraneamente, de maneira subterrânea, fez toda a construção da nossa cidade, aí quando a gente fala de esgoto, quando a gente fala de várias coisas. Então, parabéns mais uma vez, eu sou muito grato por hoje poder estar aqui e agradecer por essas pessoas que construíram a nossa história e a nossa cidade. Como eu disse, a Valinhos faz 126 anos, mas o seu maior presente é o seu povo, é a nossa gente. Que legal. Só dando uma paradinha, João Lucas, a live já está subindo? Já está no ar. Então, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui no meu celular. Ela está aí. Tá? Então, ela quer brincar de esconde-esconde comigo. Porque tá aqui live, Fernando... é o Franklin aqui, legal. Camona, vamos lá. Os problemas aqui, a Aparecida Monção tá aqui falando que os problemas maiores é a regularização dos habites, que tá difícil. Olha, vamos buscar essa informação, vamos trazer para eles. Até próprio o vereador está aqui, né? Uma demanda que as pessoas... Já posso responder de pronto. Olá, vamos lá. Gostaria que ela possa me procurar, Marcinha, se ela puder me procurar nas redes sociais, pelo telefone, eu posso ajudá-la. Nós acabamos de aprovar na Câmara Municipal uma lei que chama Licença Ágil.
E ela tem justamente esse intuito de desburocratizar e transformar com que as licenças e a BITS se enquadra nessa licença, para que possa ser mais rápido. Realmente é um absurdo a prefeitura demorar meses para poder liberar alguns ABITs e algumas licenças de obras. Tinha caso até que demorava anos. Então há aí um empenho da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, em conjunto, numa força-tarefa, em conjunto com a Câmara Municipal, nós aprovamos essa lei e eu tenho absoluta certeza que agora vai diminuir esse tempo, ou ao menos é para acontecer isso. Porque anos a gente vem sofrendo com isso, né? Isso é a grande realidade. Franklin, vou fazer igual eu fiz com o Cleiton. Franklin, você conta um pouquinho da sua história. Não fala de política. Fala da sua história. O que você lembra, se alguma coisa você lembra da cidade, você fala, nossa, que coisa maravilhosa que você presenciou, ou que você falou que foi muito hilário, que você falou assim, nossa, eu nunca mais vou esquecer desse fato. Você tem alguma coisa que te remete lá no seu passado? São muitas lembranças, Marcinha, e na verdade a minha história de vida ela acaba se confundindo com a política e você vai entender o porquê. Peço licença aqui para falar. Quando eu tinha 12 anos de idade, né, eu sou filho de uma mãe, a Dona Francisca, inspiração da minha vida, uma mãe viúva que criou 6 filhos, nós somos em 6, escadinha, né? Então, tudo muito próximo, nós somos em 6, e criou 6 filhos de maneira sozinha, né? Com muita dificuldade. Nós pagamos aluguel por mais de 30 anos, morei ali na Vila Pagano, morei ali na Rua Itália, no Castelo ali em São José, depois morei também ali no Castelo, na José Picciota, até a gente conseguir comprar um terreno e construir de maneira de mutirão, né? Nós construímos a nossa casa ali no Santa Gertrudes, onde minha mãe mora até hoje, e onde eu estive lá até pouco tempo, até casar. É porque eu digo que minha vida se confunde com a política. Porque aos 12 anos eu já trabalhava, então eu já fiz de tudo, já vendi cocada, já vendi picolé, eu já vendi panela, já vendi fruta. E quando eu tinha 12 anos, eu entrei numa empresa, numa fábrica de bola, com 12 anos também, para trabalhar. E aí minha mãe me inscreveu no patrulheiro. Então eu fiquei 3 anos na fábrica e depois aos 15 eu fiz o patrulheiro e eu entrei na prefeitura. E quando eu entrei na prefeitura, eu sempre fui apaixonado pela nossa cidade, né, por Valinhos. Eu sempre vi, já menino, eu já via a nossa cidade se desenvolver. E além disso, desde a primeira série, né, até a 4ª série, eu sempre liderei na escola, e da 5ª série em diante até as minhas faculdades, eu sempre fui representante de sala. E quando eu estava na prefeitura, eu via o Vitório, na época o prefeito era o Vitório Humberto Antoniazzi, o vice-prefeito era o Anselmo Borim, depois o próximo vice-prefeito virou o Mauro Penido. Então eu sempre via essas autoridades políticas da nossa cidade, que as pessoas tinham muito carinho por elas. E eu queria ser alguém como eles, uma pessoa que fosse benquista nos lugares onde chegasse e que pudesse fazer algo pelas pessoas. Por isso que eu digo que a minha vida se confunde com a questão política. A partir daí, eu comecei a fazer um trabalho com entidades, eu comecei a entrar nas entidades, com a associação de bairros, com um grêmio estudantil, organizar campeonatos, eventos, torneios. E aí, a partir daí, a minha vida começa a se confundir com a vida pública. E a minha vida pública, na verdade, sempre foi tentar buscar melhorar onde eu estava inserido. Então, desde quando eu ia jogar num campo de futebol, que às vezes não tinha uma torneira para beber água, eu ia lá e corria atrás da prefeitura para reclamar, para tentar instalar uma torneira. Quando nós compramos a minha mãe comprou o terreno lá no Santa Gertrudes, no ano de 2000, e lá em 2001, lá era uma grande fazenda, né, na região de São Marcos, não tinha nada. Fui eu, com 16 anos, que dei entrada no protocolo na prefeitura para colocar iluminação pública. Então, a partir dos 15 anos... Pagou o protocolo naquela época. Exatamente. Com certeza que ele pagou. É verdade, pagava-se o protocolo. Ele agora, né? É verdade. Aprovou uma lei que ninguém mais paga para fazer um protocolo na cidade. Isso daí é Franklin Duarte de Lima trabalhando pela municipalidade. É verdade, Marcinha. Então, aos 15 anos, 16, 17, 18, eu já fazia essas intervenções. E eu sonhava, quando criança, em ser político. Eu sonhava em ser vereador, em ser presidente de câmara, em ser prefeito, em ser algo que eu pudesse contribuir com a minha cidade. E as coisas foram acontecendo. Isso a gente sonha, né? Mas a gente não planeja, as coisas vão acontecendo. E as coisas tem um pouco do meu perfil, né? Eu entrei para
trabalhar com o Vitório Humberto Antoniazzi, na época nova ainda e com cargo de confiança para poder resolver todas as escolas públicas aí que estavam saindo das escolas normais, trazendo para a municipalidade as escolas. 2003, na municipalização. Isso, quase morri louca andar com aqueles papel para lá e para cá da criançada, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu era muito curiosa. Então, por que eu estou fazendo isso? Não, mas por que aqui nessa escola está faltando isso? E aí eu questionava muito o Vitório, eu tinha essa abertura e eu queria saber por quê. E também quando eu ia nas sessões da Câmara, eu queria saber por que aqueles preços eram altos na compra das coisas e ficava questionando. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, a pimenta se mete em tudo, né? Mas na realidade é pelo amor à cidade. A gente queria ver um desenvolvimento, a gente viu um desenvolvimento na era Vitória, na era do Marcos, nas outras eras, e que agora precisa ter os seus ajustes para ter mais melhorias ainda, né? Mas assim, Franklin, aí veio aquilo já estava como um dom na sua vida, né? Que Deus já te deu esse dom para vir ser político. Amém. Né? Amém, Marcia. E aí, fala para mim, aí como que veio essa história de se candidatar a vereador na cidade? Quem te convidou? Como que foi? Pois é, e aí dentro disso que eu vivia, né, eu destaco, como você pediu para destacar algo que marcou a minha vida, que essas autoridades, como o ex-prefeito Vitório, o meu irmão agora, Mauro Penido, o Anselmo, o Dunga Santos, que era o nosso secretário de esportes, o Dunga, me recordo que eu chegava 8 horas da manhã na Secretaria de Esportes para trabalhar, o Dunga já estava lá desde as 7, fazia o café para os funcionários. Então eu via nessas lideranças as pessoas de mais alto gabarito, as pessoas mais renomadas, os maiores líderes do nosso município. Tinha duas questões importantes que eu sempre aprendi com eles. Primeiro era o amor pela cidade e depois o carinho e o respeito que eles tratavam todos os colaboradores. É nesse intuito que eu sempre tracei a minha vida, sempre trilhei a minha vida. Nesse período, quem me convidou para me filiar, para trabalhar, para entrar nas entidades foi o Dr. Rui Meirelles. O Dr. Rui Meirelles me convidou para ser diretor da APAI, da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos. E eu fui para a APAI, depois eu também fiz um trabalho na Casa da Criança, enfim, depois eu fui enraizando ali, né, e ramificando por várias entidades. E aí é o amor pelas pessoas, é o amor pela nossa cidade, é o amor por tudo isso que a gente quer ver, fazer acontecer e ver melhor. 2012, 2004, aliás, eu fui candidato com 19 anos, eu tirei 196 votos, eu achava que eu tinha que me preparar um pouco melhor, um pouco mais, então eu fui estudar, eu fiz educação física, depois me formei em administração de empresas, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, hoje eu estou no quinto e último ano do direito, então eu vim me preparando. Em 2012 eu tive 826 votos, em 2016, 999 votos, e agora fui um dos mais votados com 1.382 votos. Então, é uma evolução, uma crescência que eu devo muito a todas essas pessoas, a todos esses líderes que me inspiraram, a todas as pessoas que estão à minha volta me incentivando, mas principalmente, Marcinha, ao amor que eu tenho pela cidade e ao amor que eu tenho pelas pessoas da nossa cidade. Por isso que o maior presente da nossa cidade é a nossa gente, é a eles que devem ser cuidado, e qualquer político, qualquer pessoa que esteja em qualquer cargo precisa sempre estar por conta das pessoas. Eu não falo nem só político, como, por exemplo, cargos como entidade, seja um conselho tutelar, seja conselheiro, seja presidente de associação de bairros, seja presidente de entidade. Essas pessoas realmente têm uma missão de vida, que é cuidar das pessoas. Precisa ser o dom da vida. Você utilizou de algumas celebridades da nossa cidade, e são ícones, né? Vitório Humberto Antoniazzi, nosso querido Dr. Rui Meirelles, né? As instituições, e em nome delas eu até utilizei para homenagear um homem bom, que nos ensinou aí muita coisa, a Nelly Zanuck, que nos ensina até hoje, nosso comandante, né, o ser solidário, o ser de tirar a roupa do corpo e vestir o outro, que tantas vezes tem que segurar um pouco a onda, senão ele arranca tudo mesmo e faz. Então a gente aprendeu com pessoas que tinham principalmente o perfil de
de solidariedade. E para estar na política, eu creio que esse espírito de solidariedade tem que ser mais aguçado ainda, porque a gente tem que tratar com essas pessoas, com as suas dificuldades, com os seus problemas e trazer o que for de melhor para essas pessoas e evoluir Valinhos, né? No mundo, né, melhor dizer, né, vou fazer o recorte para o nosso Brasil, né? Num Brasil tão polarizado, tão dividido, Marcinha, às vezes as pessoas ficam muito com essa questão de esquerda e direita, e eu não olho nem para a esquerda nem para a direita, eu olho para frente, sempre para frente. Essa é a caminhada que nós temos que fazer. E também num Valinhos que lá atrás a gente conhece bem a história, você, mais do que ninguém como jornalista, sabe o quanto que nossa história ficou dividida entre Paragata e Gravatinha. Eu não olho para Paragata nem Gravatinha, eu olho para frente. Eu acho que tem que ser uma união de todos. Eu valorizo todos os ex-prefeitos que passaram, seja o Vitório, seja o Marcos, seja o Beppe, seja o Jerônimo, seja o Arildo, seja o Luiz Pissotto, seja o prefeito Cleiton, o Orestes, cada um deu a sua contribuição. Eu tenho absoluta certeza que cada um tentou fazer o seu melhor. É sempre olhar para o futuro, mas valorizando o presente e principalmente valorizando mais ainda o passado. Nós não temos que olhar nem para a esquerda nem para a direita, nós temos que olhar para frente, e é para frente que o povo precisa. Estou fazendo esse destaque para dizer que nós precisamos de união, nós precisamos unir as pessoas para que a gente possa, como um acordo, como em conjunto, não precisa às vezes ter unanimidade, mas precisa ter consenso de sempre olhar para frente. Cada um deles que passaram, tem o Dr. Moisés, tem a sua história, tem a sua contribuição. São momentos distintos, são momentos diferentes, épocas diferentes, crises diferentes, discussões diferentes. Com o Cleiton, né, na entrevista. Cleiton, você foi o primeiro prefeito a enfrentar as redes sociais, né? Exatamente. Mais ferrenhamente, né? Finalzinho da gestão do Marcos e o início da gestão eles do pegaram um boom, né? Onde muito todos bem lembrado. Os smartphones, os celulares, você tira foto, você fala, você... Transição o Orkut, que fez uma transição em 2010 para o Facebook, né? Ao final do governo do Marcos, já se tinha as comunidades de Orkut e depois começa o Facebook, e especificamente o prefeito Cleiton pegou aí esse boom das redes sociais. E você vê que a partir da rede social do Facebook é muito difícil as reeleições. São poucos os prefeitos que conseguiram entender esse fenômeno da rede social, da informação estar na palma da mão do seu eleitor, do munícipe, as cobranças, as críticas, né? E todo esse conglomerado de informação que agora é o normal, e agora daqui para frente isso não volta mais. A tendência é a gente saber lidar com isso, a gente usar dessas ferramentas para melhorar a administração da cidade. E diz para mim, Franklin, você assumiu a presidência da Câmara de Valinhos, mas você vê isso, né? Que o político muitas vezes não é bem quisto pela população, né? São às vezes críticas que não existem, é difícil você disseminar o que é a verdade do que não é a verdade, as fake news que correm, né? Eu vejo muitos os vereadores sofrendo ataques, né? Aqui em Valinhos, que é uma cidade menor, imagina no Brasil os ataques, né? Mas são exemplos de políticos que passaram, não aqui, mas pelo país inteiro, que deixaram essa marca que política é corrupto, político só está lá por poder, político só está lá para acariciar ego, né? Aqueles que roubam, mas faz, né? E ficou característico isso. E eu vi muito, né, nesse tempo que você está na frente da presidência da Câmara, você desmistificar tudo isso, você chegar às claras e mostrar para a população, através das sessões da Câmara, que isso não é a verdade, e dando voz a todos os vereadores. Eu acho isso muito importante na sua gestão, parabenizo, porque todos os vereadores têm que ter o seu espaço, tem que ser respeitado. Eu já vi você defendendo causas e ataques de vereadores, né, mostrando isso. E como que você entende isso, Franklin? Como que você teve essa postura, essa visão, que você precisava mudar isso? Primeiro que a minha atuação ela tem sido sempre muito institucional.
E quando eu trato da questão institucional, eu tenho que tratar todos de maneira igual e eu tento buscar dar infraestrutura a todos os vereadores. Nós temos 16 vereadores que vão pensar de maneira diferente, que terão pautas diferentes e desafios diferentes, mas tem algo em comum e precisa ter algo em comum, que é a cidade de Valinhos. Então, independente de gostar ou não gostar, de A ou B, de pauta A ou B, precisa sempre pensar na cidade de Valinhos. Essa é a cobrança que eu faço a todos eles. Então, eu dou o espaço que todos eles precisam, todos eles merecem. Esse é o meu compromisso com cada um deles, o meu compromisso institucional. Além disso, de uma intervenção juntamente com o Poder Executivo, para que a gente possa ter harmonia, no sentido de dar estrutura para a senhora prefeita poder fazer o trabalho dela e trabalhar em prol da cidade. Deixando de lado as disputas políticas, deixando de lado as diferenças partidárias. A eleição de 2020 ela ficou para trás. As pessoas querem políticos que trabalhem em prol da cidade e que não fiquem fazendo disputa, pensando na frente e que não fiquem fazendo disputa. Com relação, Marcinha, às fake news, isso eu vou dar um exemplo aqui ao nosso telespectador. Isso é como um papel. Pegue um papel sulfite, rasgue, pique ele em diversas partes, jogue ele ao vento. Depois, sai e tenta recuperar. Você não consegue achar todos os papelzinhos. Então, quando alguém quando alguém fala uma inverdade, solta numa rede social, se essa inverdade, ainda que ela for mentira, ela for provada, o estrago já está feito. E político sofre com isso. Muito com isso. Por quê? Porque às vezes não é só a crítica, às vezes tem críticas infundadas e de inverdades que são levantadas. Eu sou um exemplo disso, com muitas fake news que passaram, mas tem um antídoto para isso. E o antídoto para isso se chama duas coisas: é trabalho, é a verdade, é a transparência, é a honestidade. Vou dar um exemplo para você e para o nosso ouvinte. Não adianta ir lá e falar assim: olha, o Franklin é cachaceiro. Mas veja, eu não bebo, eu nunca estive num bar, eu nunca estive bêbado, bebendo num bar. A pessoa que não bebe, que não está no bar, que não vive num bar, como é que vai pegar um apelido de cachaceiro? Não combina, não cola. Então, quando a gente tem uma trajetória de princípios e valores, determinadas fake news ou determinadas falácias que vêm aos ventos ou ataques, não cola. E haja visto, Marcinha, que nós somos políticos e nós vamos para a urna, e a urna que fala isso. Então veja, eu sou um exemplo disso. Sofri muita perseguição no governo passado. Exatamente. Sofri muita perseguição do governo passado, do pessoal, pessoas ligadas ao ex-prefeito Orestes Previtali, e a urna mostrou, porque essa é a fidelidade do teu eleitor, essa é a fidelidade daquelas pessoas que realmente te conhecem, é a fidelidade de quem realmente acompanha o seu trabalho. Por isso que é importante para cada um de vocês, quando ouve algo, procura saber se é verdade, mas principalmente conheça o seu vereador, conheça o seu político, conheça aquele que você vota. Eu sempre falo assim nas lives que eu faço, a pimenta das apimentadas dela, eu falo: gente, quando você vota e escolhe alguém, você tem como cobrar. Se você não vai para a urna e você não vota em ninguém, você não tem quem cobrar. E os vereadores têm que fazer o melhor deles, mas quem executa é o Poder Executivo. Perfeito. Mas, se esse vereador não tiver ajuda de cintura, de poder fazer a união com o Executivo para trazer o resultado para a população, não adianta. É como lutar contra a maré. Então, assim, se você tem críticas, sejam críticas construtivas, para que esses vereadores possam trazer para vocês o retorno que vocês tanto esperam. Agora, vocês falarem que vereador é tudo igual, colocar tudo dentro de um mesmo bacia ali e falar que é tudo igual, não é, gente. Então, somos nós que escolhemos quem a gente quer votar, e somos nós que podemos cobrar esse que a gente votou. Então, essa visão tem que ser mudada, não aqui do lado político, porque os políticos estão mudando, mas do eleitor. O eleitor tem que saber votar e tem que saber cobrar. Não com berros, com gritos, não. Você precisa dialogar, e o diálogo é muito importante. Eu vejo isso na gestão que você está fazendo ali, junto à Câmara Municipal de Valinhos. O diálogo, a transparência, eu vi que vocês abriram agora um app, onde ali está tudo transparente, as notícias, as informações, as leis, juntamente também com o que está sendo colocado pelo Executivo. Isso daí
traz credibilidade, traz transparência. Então, os políticos vêm mudando essa percepção aqui dentro da cidade de Valinhos. Só que nós precisamos que os eleitores também entendam que fazer política não é mais aquela política do pão e circo. Fazer política hoje é fazer política para assistencialismo, para crescimento e desenvolvimento, que depende na hora do voto. Então não pode deixar de votar, gente. Os jovens, vamos participar. Jovem, olha, eu estou recebendo aqui. Falou tudo, Márcia. Tá, eu estou recebendo muito aqui bem. Uns jovens porreta, não é, João Lucas? Nossa, olha, a gente nunca tinha falado e nunca tinha ouvido falar que tinha o dia do. Como que era? O orgulho nerd. Aí sentamos tudo na mesa para almoçar aqui. Mas o que era o nerd? Para mim, o nerd era aquele que tinha o cabelinho tudo certinho, sentava na primeira carteira, ficava assim, ó. Nem respirava, não falava com ninguém, né? E aí a gente ficou até com medo de entrevistar a nerd que a gente convidou. Mas avançado. A menina chegou aqui, ela deu um show, ela mostrou que ela tem personalidade, uma menina que, se ela continuar trabalhando as ideias dela do jeito que ela faz, ela vai ser uma futura política. Porque assim, ela trabalha com a união das coisas, sabe? É muito bonito a gente ver isso. Então, vamos abraçar, vamos conhecer, sabe? Eu fico triste das pessoas não irem à Câmara dos Vereadores com frequência, sabe? Só vão quando querem reivindicar, aí lógico, né? Ou quando é uma outra pauta, um evento e tal. Mas as sessões do dia a dia é tão importante, a gente tem todos os canais, olha, o Franklin está lá com a TV Câmara, está com a app, tá com tudo. Rede social. Então, gente, aproveita disso para crescer, dar um crescimento para nossa cidade também. Falou tudo, Márcia. Então eu tenho que parabenizar, Franklin, esse trabalho. Você é um jovem e eu acho que a juventude tem que estar à frente. Daqui a pouco ele vai ficar velhinho, tá, gente? Mas ele ainda é um jovem, tem aí uma postura de respeito, de compromisso com a cidade de Valinhos. Eu tenho só que te parabenizar, Franklin, e espero que daqui você vai galgando outros espaços e que você alcance aquilo que você deseja. Porque Valinhos precisa de políticos empenhados em resolver tudo. Mesmo que as dificuldades, gente, são grandes, né? Nós estamos vendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Quem não está vendo que está tendo uma crise? É uma crise mundial. Claro. A pandemia acabou com muita coisa. Os políticos não conseguiram, nos mais altos gabaritos, equilibrar as questões da saúde, de tudo mais. Nós não temos tanto. Olha, eu fui comprar antibiótico para o meu pai. Comprar na farmácia, não tem antibiótico. Mas tem um dado interessante, Marcinha. Você até como jornalista me permita fazer essa observação que é muito interessante. Até 2014 estava aqui o prefeito Cleiton Machado, do qual eu tenho um grande respeito e uma admiração. Inclusive o prefeito Cleiton Machado foi vítima de muitas crises, né? Houve muitas crises no seu governo, muitas crises mundial, e o prefeito na época, eu me lembro muito bem, em 2014 teve uma crise econômica. Houve um efeito contrário agora com a pandemia. Com o efeito pandemia, são 2 anos que as secretarias fins, e assim eu posso nomear como, por exemplo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura e Turismo, enfim, a Secretaria da Educação, as secretarias fins, elas praticamente pararam. Então, o custo de equipamento público diminuiu e as pessoas não deixaram de pagar impostos. Exato. O que as pessoas, principalmente as mais simples, têm de mais precioso é o seu nome, e elas não deixam de pagar imposto. Não deixa de pagar o IPTU, não deixa de pagar o IPVA, não deixa de pagar mesmo assim, vocês aprovaram lá, né, o Refis. Mas se você for pegar em números, a arrecadação foi muito pouco, perto daquilo que se pagou em 2020 e 2022 e 2021. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a Prefeitura de Valinhos tem quase 200 milhões em caixa. Então é uma prefeitura que realmente tem recurso para resolver os problemas das pessoas, seja da cirurgia, seja do exame, seja da compra do remédio, seja do problema de zeladoria. Nós precisamos de empenhar esforço em fazer os mutirões para redução dessas filas que nem deveria ter.
de fila de creche que nós deveríamos ter. Hoje, eu sou feliz, né, em dizer, nós teremos a inauguração da creche do São Luís. Depois, na terça-feira, nós teremos a inauguração da creche do Palmares. E a prefeitura precisa fazer um mutirão de esforços para zerar todas essas filas, porque tem capacidade econômica para fazer isso. Então a discussão hoje é diferente de uma discussão de 2014. Você vê, com quase 200 milhões em caixa. Só de CIP, contribuição de iluminação pública, são 30 milhões que só podem ser investidos na expansão e na melhoria. É por isso que eu fiz a lei tirando essa contribuição de pessoas que não têm a benfeitoria, porque está se arrecadando mais do que aquilo que precisa para investir. É por isso que eu fiz a lei. Eu fiz bastante leis, a minha denúncia do ISSQN também, de tirando essa cobrança injusta de imposto sobre serviço de qualquer natureza da construção civil, de muitas pessoas que estão sendo cobradas de maneira irregular. Fiz também a lei da taxa de protocolo, que tirou mais de 1 milhão de arrecadação da prefeitura. Fiz a lei da questão da correção do ITBI, que era cobrado pela valor de referência, não pelo valor venal, como manda o Código Tributário Nacional, deu um impacto de quase 18 milhões para a prefeitura, ou seja, é dinheiro que volta para o bolso do cidadão, porque esses recursos estão sendo, nesse momento, é importantíssimo. Recurso que está sendo cobrado a mais do que aquilo que a prefeitura deveria ter, porque são cobranças irregulares, e através dos projetos de lei eu acabei fazendo essas correções, seja na CIP, seja na taxa de protocolo, seja também no ITBI, enfim. Eu não tenho compromisso com o erro, o meu compromisso é com o povo, o meu compromisso é com aqueles que me colocaram, e a partir dos que me colocaram eu tenho um compromisso com toda a cidade, com 133 mil habitantes. O Franklin, olha, é importante essa presença, esse bate-papo. Falei com o Cleito, como eu falo para você, eu ficaria horas e horas e horas falando com vocês, porque nós temos história para contar, nós temos muita coisa boa de Valinhos para destacar. E uma das coisas boas que estão acontecendo hoje, você na presidência da Câmara, infelizmente tem eleição lá na Câmara, mas com certeza nós teremos alguém que vai dar continuidade. E uma coisa que eu falo, gente, tem que dar continuidade nas coisas que vão indo bem. Por muitos anos, Valinhos, aquilo que estava indo bem do outro, destruo para fazer o meu melhor. Não, vamos dar continuidade naquilo que é bom. Ele está fazendo um trabalho bom na Câmara, que o próximo continue e melhore ainda mais, né? Eu acho que é assim, é uma visão do jovem, né? Eu me sinto jovem até hoje, né? Não sentei como vereadora e tal, mas estando no meio de comunicação, a gente acaba recebendo a demanda da população, mas a gente fala assim, a gente tem essa vontade de fazer pelo bem de todos, né? E você mostra isso nas suas atitudes na frente do Legislativo. Eu quero parabenizar, quero falar assim, além de um excelente político, uma excelente pessoa, obrigado, um excelente pai, um excelente esposo, né? A gente não pode deixar de destacar também a figura Franklin fora da política. Ele, pai, o marido, aquela pessoa... Voluntário do nosso comandante Anélio, de todos esses que fazem a diferença na nossa cidade. Mas sim, eu quero te agradecer, até dizer, né? Eu fui procurado por alguns vereadores que queriam que eu fosse reeleito presidente de Câmara, falaram de fazer alguma alteração. Eu já me coloquei contra, eu não tenho essa pretensão, longe de mim. Eu penso que a minha passagem na Câmara são de 2 anos, eu sempre já me coloquei à disposição para isso. Fiz o planejamento dos 2 anos. Ao final de dezembro nós teremos concluído com todo o planejamento que nós pensávamos para a Câmara, desde a desburocratização até a digitalização de tudo, até transformar a Câmara de maneira digital. Fizemos todo o processo eletrônico de tudo. Hoje a Câmara, os processos legislativos, administrativos, de compras, é tudo digital, é tudo eletrônico. Nós modernizamos, nós fizemos bastante avanço. Economia também. Economia, e você ainda devolveu o dinheiro. Exatamente, a economia e eficiência. Também tenho que destacar que desde 1955, esse ano de 2021, eu sou grato aos 16 vereadores, foi o ano que a Câmara mais produziu em propositura. Então é eficiência, economia e eficiência. Então eu me sinto... Semana passada vocês zeraram todos os... Sim, todas as pautas, tiramos todas as pautas da ordem do dia, nós limpamos.
Enfim, eu ao final de dezembro terminarei o meu mandato muito feliz com aquilo que nós produzimos, mas mais feliz ainda em poder passar o bastão para o próximo que virá, seja ele, seja ela, estarei à disposição, porque a minha contribuição foi feita. Assim como eu fiz na prefeitura, comecei como patrulheiro e passei em todos os cargos na prefeitura, até chegar nos cargos mais altos, e também passei na Câmara e passei em todos os cargos até chegar no cargo mais alto. Vou olhar para trás, feliz e satisfeito com aquilo que eu fiz, já pronto e disposto para os novos desafios. A vida da gente são feitas por etapas, a minha etapa em dezembro será concluída. E quero só destacar o seguinte, para concluir a minha etapa como presidente da Câmara, eu idealizei o Fórum Valinhos 2030, justamente para que nós possamos, no segundo semestre de 2022, que a gente possa discutir os principais problemas da nossa cidade. Eu convoco a vocês, a mídia, a imprensa, convoco todos os conselheiros, as entidades, as cidades assistenciais, entidades de classe, a população organizada, aos presidentes de associação de bairro. Nós precisamos discutir, não é a cidade que eu quero, nem a cidade que a Marcinha quer, é a cidade que nós queremos para 2030, para que nós possamos traçar um plano, para que nós possamos, a partir do fórum, traçar um plano justamente para isso, para que sirva de diretriz e de norte, para que os próximos políticos que sentem na prefeitura ou sentem na Câmara Municipal possam ter um norte, uma diretriz para colocar Valinhos no rumo certo, seja na educação, seja na saúde, seja no desenvolvimento econômico. Precisa acabar com isso. O político tinha muito disso. Saía um que pinta de uma cor, entrava outro que pintava de outra cor, ou alguém gostava de uma determinada área X, o cara bloqueava a área X. Tem que parar com essas brigas. Nossa, quem perde é a cidade, quem perde é o povo. Também à frente da Secretaria de Turismo, né? Exato. No diretor de turismo no governo do Cleiton, né? E nós precisamos desenvolver ainda mais o turismo da nossa cidade. A gente é rico em turismo, desenvolvimento econômico que anda junto, oportunidade para a nossa cidade. Precisa ter uma diretriz do que nós queremos. Valinhos, em algumas áreas, eu posso citar, por exemplo, desenvolvimento econômico, Marcinha. Nós estamos atrasados em pelo menos 20 ou 30 anos. Aliás, parabéns pelo seu editorial, maravilhoso editorial, relembrando a nossa história, traçando a nossa história. Não podemos parar. Exatamente, é olhar para o futuro, valorizando o presente e principalmente o passado. Não adianta sentar lá, ficar 4 anos correndo para tampar os buracos e não sair do lugar, correndo para o outro entrar, correr, não, gente, tem que ter um planejamento. Eu inicio, o outro dá continuidade, daí 2030 está o resultado daquilo, e se planeja novamente. Nada é planejado assim. De hoje para amanhã eu vou fazer isso, ainda mais à frente de um executivo e de um legislativo, não tem como. Com o Fórum Valinhos 2030, nós queremos discutir desde a questão da mobilidade urbana, por exemplo, a última transposição de viadutos que nós tivemos foi o Laudo Natel, feito pelo saudoso Arildo, em 1972, entregue pelo Laudo Natel governador em 75. De lá para cá, não se tem praticamente nada de infraestrutura. Discutir a crise hídrica, que não é ainda admissível, inconcebível, uma cidade com 700 milhões de recursos, falta água. Discutir questões habitacional. Valinhos, o último núcleo habitacional que foi feito de maneira vertical foi o Vitório Humberto Antoniazzi, em 2004, Alvorada 1 e 2, entregue pelo ex-prefeito Marcos José da Silva em 2005. E núcleo habitacional de casa, me lembro, desceu o helicóptero, ex-governador Mário Covas, em 1996. Quando a gente trata, por exemplo, de desenvolvimento econômico, não se tem um polo industrial, não se tem um polo logístico, não se tem um polo tecnológico. Então, Valinhos precisa discutir essa vocação e precisa trilhar caminhos para que nós possamos... É legal olhar para a grama do vizinho e a grama está bonita, mas infelizmente nós olhamos para as cidades do lado e a gente fala, nossa, eles estão crescendo. Marcinha, nós precisamos ir por essa linha. Nós estamos no maior local de escoamento, nós estamos próximos de tudo, a gente precisa valorizar. E eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu sei da sua audiência, eu sei da sua força, porque o Fórum Valinhos 2030 é mais do que discutir os problemas. Quando a gente vê a prefeitura discutir, isso não é uma crítica só a essa gestão, às anteriores também, só se discute, quando discute o plano diretor, só se discute praticamente zoneamento. Zoneamento da rua A vai para Z,
do bairro X vai para Y. Tem que ver impacto quando a do gente meio discute ambiente, plano, a gente discute algo muito maior, que é a nossa cidade. Nossa cidade tem que estar sempre, os interesses da nossa cidade tem que estar muito acima de interesses de A, de B ou de C, seja de grandes empresários, seja de pequenos empresários, seja do ramo imobiliário. Discutir um plano é discutir a vida da nossa cidade, é a qualidade de vida da nossa cidade. Se ele não gosta mesmo, o negócio está errado, ele acaba com tudo. Né? Nós vimos a questão do lixo, né? Que você não aceitou, bateu o pé, foi contra. Aí a gente vê o Franklin lá brigando com a Rigesa, que a Rigesa tem que devolver a rua, a Rigesa tem que fazer isso. Então, assim, e devolveu. Então, assim, gente, é isso que a gente precisa, da força de vontade de fazer valer isso mudar. Legal, está aqui à disposição para a gente falar no fórum, para estar lá cobrindo o fórum. Estarei lá dando meus pitecos de pimenta, pimentadinha, para a gente tentar mudar isso. Porque eu acredito que a gente tem solução e soluções imediatas e a longo prazo. E a gente não pode esquecer disso. Infelizmente, os que passaram fizeram as coisas deles, mas assim, do imediatismo. E a gente precisa do planejamento, não do curto prazo, mas de longo prazo, para que as coisas comecem a caminhar. Então, eu parabenizo essa sua ideia. Eu vi também que você já tinha apresentado na Câmara lá, né? Fiquei de pedir uma cópia para o Emílio, mas eu não consegui, naquele slide que vocês Vou te mandar o projeto. E eu fico muito feliz, Frank, muito feliz de você estar aqui. E num tom de união, né, Marcinha? Reconhecendo todos aqueles que fizeram por nós hoje. É por isso que nós estamos aqui 126 anos. Eu devo aqui muito respeito, muito carinho e gratidão ao prefeito Orestes Previtali pela passagem dele, por tudo que ele fez ou tudo que ele tentou fazer para a nossa cidade, ao prefeito Cleiton Machado, ao prefeito Marcos José da Silva, o Marcão, ao Vitório Humberto Antoniazzi, ao doutor Moisés. O olho escrevendo a edição, eu lembrava do Vitório. Daí só uma fofoquinha. Aí eu falei assim, queria falar com a dona Marlene um pouquinho. Aí eu liguei e fiquei falando com ela. Aí ela falou assim, menina, dona Marlene, a senhora tá aí, eu tenho certeza. Menina, você sumiu. Eu disse que eu não ia mais falar com você. Porque no corre-corre, com as bênçãos do Fernando, minha e tudo mais, a gente... Nem eu respondia mais o WhatsApp, eu estava perdida, não sei se vocês perceberam, eu não estava nem na rede social, correndo atrás de família. Então, assim, gente... lembrar de cada pessoa. Aliás, já que nós entramos na informalidade aqui, né, Marcinha? Na gestão passada, muito se falou do ex-prefeito lá acho que é de Coratina, né? O Sérgio Meneghel, né? Que era um prefeito que ia lá e cuidava do jardim e fazia. Dona Marlene? Porque não viram há 20 anos atrás a dona Marlene, tanto que cuidava de maneira autônoma, uma cidade muito cuidada, uma cidade que cuidava-se das escolas, cuidava engraçado que ela não passou pelas redes sociais, mas que tinha de fake news, daquelas do portão de casa, um passando pro outro, telefone sem fio, que falavam cada atrocidade, né? E que ela fazia com amor mesmo, um fundo social íntegro, com muitos voluntários da cidade, era muito legal. Aí você via ela para a rua, plantando as florzinhas, organizando. Aí o povo falava, fica plantando florzinha. Gente, mas a nossa cidade era um cartão postal maravilhoso para qualquer outro. E nessa gratidão que eu estava citando os nomes, né? Eu falei do Dr. Moisés Abujade, aí também o Arildo Antunes dos Santos, o Dr. Rui Meirelles, Luiz Bissoto, Jerônimo Alves Correia, Marchiori, Bebe Spadassi, enfim, peço perdão aqui se eu tiver deixado de citar alguém. Essa é a história construída. Só para quem está nos assistindo ter uma ideia, Marcinha, do quão é importante a gente valorizar esses que lá atrás. Imagina que essas pessoas não tinham o recurso que nós temos hoje, né? Você pega o Luiz Bissoto, que é o pai do saneamento, juntamente com o Arildo. O Arildo, inclusive, comprou uma barragem lá em Vinhedo, com dinheiro à vista. O Luiz Bissoto fez toda a parte de encanamento de esgoto. O Gerônimo doou aí
o terreno para fazer a prefeitura. E você pegar, por exemplo, há 40 anos atrás, só um exemplo, nós temos 10 próprios municipais, seja o Jurema, seja o Castelo, próprio municipal no sentido do campo de futebol, a quadra, equipamento público como um todo, nos bairros, espalhado pelos bairros. Pinheirão, São Cristóvão, Bom Retiro, Jurema, São Bento, Palmeirinha. Lá atrás, há 40 anos, se construiu os 10. Sim. Nos últimos 20, 30 anos não se construiu nenhum. Equipamento público, como, por exemplo, como a rede de saúde, a rede básica de saúde, quando essas pessoas visionárias, ao seu tempo, lá atrás, Dr. Rui Meirelles, Dr. Conte, Dr. Hélio Scavinato e vários outros, Dr. Concon e vários outros, construíram 13 unidades básicas de saúde, de maneira descentralizada, trabalhando a saúde em primário, secundário e terciário como tem que ser. Primário, as redes espalhadas nas UBS, secundário, o pronto-socorro que nós tínhamos, e terciário, o hospital, como tinha que ser. Nos últimos 20, 30 anos se construíram 2. Gente, então, parte daquilo que nós temos hoje foi construído. Comigo, né? A Márcia faz sempre comparação do Caraguá. Eu tenho casa lá, eu adoro Caraguatatuba. 4 UPAs, uma AME, posto em todos os bairros, e a arrecadação é igual a de Valinhos. Eu costumo... Aí eu paro e fico pensando, e eles têm dívida também. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, nós precisamos ir além. Eu estou fazendo um comparativo para justamente valorizar essas pessoas que passaram. Nós temos que olhar para o futuro, valorizando muito o passado. Nós somos fruto daquilo que fizeram lá atrás. O que nós precisamos é repensar o momento que vivemos, pensando na geração futura. Será que esse é o modelo que nós vamos deixar para o futuro? Vou dar outro dado aqui, Marcinha. 133 mil habitantes, nós temos quase 110 veículos. É quase um por pessoa. Nós já somos uma cidade pequena com os reflexos de problemas de cidade grande, com enchente, com crise hídrica, com problema de trânsito. Então é hora de a gente parar, e é esse o intuito do fórum. Parar, repensar e colocar Valinhos no rumo certo, pensando nas gerações futuras. Gente, olha, o Fernando e o assessor do Franklin, eles estão ali, não sei se vocês viram o que eu fiz assim. Eles estão assim, olha o horário, porque nós já estamos aí com o próximo entrevistado, Dr. Wilson Vilela, tá aí? Já tá comendo, comeu bolinho, tirou foto, olha que bonitinho. E então a gente fecha essa live com o Franklin. Eu só quero que você deixe uma mensagem para os 126 anos de Valinhos. E agradeço muito mesmo. E a gente vai marcar outro horário para a gente bater papo. O papo é muito bom, Marcinho. Eu agradeço o convite. Eu parabenizo mais uma vez ao Jornal Terceira Visão. Hoje, de maneira impressa, aí, eu acredito que é o 1514, a edição dos seus 30 anos. Parabéns em seu nome, você e o Fernando. Parabenizar toda a equipe do Jornal Terceira Visão. Eu sei que não é fácil. E vocês têm cumprido com perfeição a missão da imprensa, de divulgar, de noticiar, mas principalmente de valorizar a nossa cidade. Essa é uma edição que ficará marcada. Num tom aqui de muita alegria e muita união, eu quero convidar vocês para que possam participar do Dia de Ação de Graças que estaremos fazendo amanhã na Câmara Municipal de Valinhos, em conjunto com a OMEV, a Ordem dos Ministros Evangélicos de Valinhos, onde estaremos, será às 19 horas da noite, será às 19 horas à noite na Câmara Municipal, onde estaremos recebendo as autoridades eclesiásticas, autoridades políticas, entidades, a você que possa prestigiar e que lá, em uma só união, possamos estar juntos, de mãos dadas, agradecendo a nossa cidade, agradecendo ao nosso povo. Sou muito feliz, estou muito grato em, nesse momento de 126 anos, estar à frente do Poder Legislativo, conduzindo os trabalhos e podendo dar a minha contribuição, que encerrarei aí com o Fórum Valinhos 2030. Valinhos, desde 1896, eu tenho absoluta certeza que é uma cidade muito boa para se morar, que tem um povo muito hospitaleiro, muito acolhedor, e que os desafios que nós temos para enfrentar serão enfrentados e cada vez mais teremos uma cidade melhor. Muito obrigado a todos vocês, parabéns à nossa cidade, e principalmente hoje é o nosso aniversário de Valinhos, mas o presente é o nosso povo, é a nossa gente. Parabéns a todos que constroem a nossa cidade. Obrigado, Marcinho. Obrigado, gente. Olha, daqui a pouquinho aqui no estúdio, Fernando Brock e Wilson Vilela. Um beijão, gente. Obrigado, viu? Passou.